alunos da EJA, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E a aula de hoje de língua portuguesa, o que nós vamos falar? Hoje nós falaremos sobre os elementos da narrativa e também sobre os tipos de narrador. Só que antes disso, nós vamos relembrar o que foi dito nas aulas anteriores. Vocês estão lembrados? Vamos ver. Nós falamos aí sobre a ortografia. Algumas palavras que não são grafadas com a letra Z, mas possuem o som de Z. Vamos ver alguns casos? Vejam bem: brasileiro, exílio. E também temos palavras, como vimos o exílio anteriormente, algumas palavras que são grafadas com o X, mas tem o som de Z. Vamos ver algumas? Vejam bem: exagerado, exaltação, exaltado, exato, exemplo, exercício, exonerar, exorbitante, exótico e exuberante. Além dessas, temos muitas outras palavras na língua portuguesa que não são grafadas com a letra Z, mas têm o som de Z. Algumas são grafadas com a letra S, outras com o X, porém tem aí o fonema do Z na palavra. E para a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os elementos da narrativa. E antes disso, vamos fazer uma leitura juntos. Vamos lá? Preciosidade. Para Mafalda. Esse é um pequeno conto, tá, gente? De manhã cedo, era sempre a mesma coisa renovada. Acordar. O que era vagaroso, desdobrado, vasto, vastamente ela abria os olhos. Tinha 15 anos e não era bonita, mas por dentro da magreza, a vastidão quase majestosa, em que se movia como dentro de uma meditação. E dentro da nebulosidade, algo precioso, que não se espreguiçava, não se comprometia, não se contaminava, que era intenso como uma joia. Ela acordava antes de todos, pois, para ir à escola, teria que pegar um ônibus e um bonde, o que lhe tomaria 1 hora, o que lhe daria 1 hora, de devaneio agudo como um crime. O vento da manhã violentando a janela e o rosto até que os lábios ficavam duros, gelados. Então ela sorria, como se sorrir fosse em si um objetivo. Tudo isso aconteceria se tivesse a sorte de ninguém olhar para ela. Quando de madrugada se levantava, passado o instante de vastidão em que se desenrolava toda, vestia-se correndo, mentia para si mesma que não havia tempo de tomar banho, e a família adormecida jamais adivinhara quão poucos ela tomava. Sob a luz acesa da sala de jantar, engolia o café e a empregada, se coçando no escuro da cozinha, requentara. Mal tocava no pão que a manteiga não amolecia. Com a boca fresca de jejum, os livros embaixo do braço, abria enfim a porta, transpunha a mornidão insossa da casa, galgando-se para a gélida fruição da manhã. Então, já não se apressava mais. Tinha que atravessar a longa rua deserta até alcançar a avenida, do fim da qual um ônibus emergiria cambaleando dentro da névoa. Com as luzes da noite ainda acesas no farol, ao vento de junho, o ato misterioso, autoritário e perfeito era erguer o braço, e já de longe o ônibus trêmulo começava a se deformar, obedecendo à arrogância de seu corpo, representante de um poder supremo. De longe,
O ônibus começava a tornar-se incerto e vagaroso, vagaroso e avançando, cada vez mais concreto, até estacar no seu rosto em fumaça e calor, em calor e fumaça. Bom, esse trechinho de conto foi retirado aí da obra da Clarice Lispector, com o título de Laços de Família. É uma obra que contém vários contos. E como nós sabemos, o conto é um dos gêneros narrativos, né? Nós sabemos que os textos narrativos são uma tipologia que narra. E contos é um dos gêneros narrativos mais comuns aí na literatura brasileira. E como é a estrutura, né? A estrutura de um conto é uma narrativa mais curta, diferente de um romance, que é mais longa, né? São poucos personagens, como vimos aí, falava apenas de uma moça, não é verdade? Espaço ou cenário limitado, né? A narrativa vai trazer aí o espaço onde acontece aquela história mais limitado. Aí ele falou da casa dela, da cozinha, enquanto outras narrativas mais longas vão trazer mais detalhes ali do espaço. Vai trazer assim um recorte temporal também reduzido, ou seja, já vai pular ali para outros fatos, né? E elementos que nós temos aí em narrativas. Nós temos personagens nas narrativas em gerais, né? No geral, vamos ter personagens, vamos ter o narrador, que quem vai narrar aí o que está acontecendo, né? Vamos ter também o tempo, né? O tempo que acontece, que pode ser configurado o tempo decorrido. Às vezes uma narrativa vai e volta no tempo, não é verdade? Vamos ter também o espaço, que vai nos transmitir aí aonde acontece a narrativa, a história em questão. O enredo, que é a própria história mesmo, que o narrador vai construindo aí ao longo da narrativa. E temos também um conflito ou um desafio, algo que seja o foco ali dessa história. E falando nisso, analisando, vamos rever aqui esse trechinho, ó. Acordava antes de todos, pois para ir à escola teria que pegar um ônibus e um bonde, o que lhe tomaria 1 hora, o que lhe daria 1 hora, de devaneio agudo como um crime. O vento da manhã violentando a janela e o rosto, até que os lábios ficavam duros, gelados. Então ela sorria. Percebem aí que enquanto vai narrando, né, vai trazendo aí o narrador vai trazendo aí de quem ele está falando, né? Nós estamos falando aí dos tipos de narrador. Esse narrador que nós vimos anteriormente é o narrador que observa a história. Ele vai observar a história de fora, certo? Ou seja, ó, ele não participa da história. O narrador observador, ele tem o foco narrativo em terceira pessoa. O que é o foco narrativo em terceira pessoa? Como que é? Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele ou ela. O foco narrativo vai estar em terceira pessoa. E geralmente conta a história que já tenha passado, certo? Vamos analisando, ó. Esse aqui é um outro trecho de um outro conto de Osman Lins, que se chama A Partida. Hoje, revendo minhas atitudes, quando vim embora, reconheço que mudei bastante. Verifico também que estava aflito e que havia um fundo de mágoa ou desespero em minha impaciência. Eu queria deixar minha casa, minha avó e seus cuidados. Estava farto de chegar às horas certas, de ouvir reclamações, de ser vigiado, contemplado, querido. Sim, também a afeição de minha avó incomodava-me.
Era quase palpável, quase como um objeto, uma túnica, um paletó justo que eu não pudesse despir. Vejam bem, revendo minhas atitudes de quando vim embora. Ele fala aí do eu, da minha avó, ou seja, ele está narrando em primeira pessoa. E nesse caso, então, nós temos aí um narrador que é personagem dessa história. Vamos ver aí as características desse narrador, do narrador que é o personagem. Ele participa da história, ou seja, ele está contando a história dele, né? Um momento dele ali naquele conto. E o foco narrativo, diferente lá do narrador observador, ele vai ter o foco narrativo em primeira pessoa. Primeira pessoa, o eu, né? E esses elementos que ele vai trazer, minhas atitudes, minha avó, o eu dele mesmo, né? Esses elementos aqui vão marcar que ele é o personagem ali daquela história. E ele vai narrar e ser o personagem ao mesmo tempo, dentro dessa mesma história. E o narrador personagem, ele pode ser um protagonista, falar da história dele mesmo, ou ele pode estar narrando a história de outra pessoa, mas mesmo assim ele está participando, né? Ele é como se fosse a testemunha. E também nós temos, além do narrador observador, o narrador personagem, nós temos aí o narrador onisciente, né? Esse narrador, ele não participa da história, mas ele faz observações sobre os acontecimentos, né? Ele sabe, ele vai saber aí dos sentimentos das personagens, né? Do psicológico, ele sabe tudo, ele é onisciente. Ou seja, ele sabe tudo da história. Numa narrativa mais longa, por exemplo, vamos ter aí outros personagens secundários. Ele vai saber de tudo, né? E o foco narrativo é também em terceira pessoa, assim como o narrador observador. E, como disse anteriormente, é um narrador que sabe de tudo. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero vocês na nossa próxima aula. Até lá!